Glória a Deus pela sua vida. Você foi me expôs mais uma vez. Não a dormir mais até mais tarde, mas que vir para a casa do Senhor. Eu, como você, tenho dificuldades. É muito gostoso você estar na cama, ainda mais feriado, entendeu? Mas nós temos mais 2 dias de feriado, aí dá para você dormir bastantão, você não precisa nem acordar, tá? Acorda só para comer e para fazer xixi e tomar água. Aí volta a dormir, você tem descanso. Mas esse é o dia do Senhor, independente de festa da carne ou não sendo da carne. É um dia que nós temos que zelar. A cultura judaica, ela sempre ensina a preservação dos princípios bíblicos. Então, quando tem, por exemplo, a festa da Páscoa, o que acontece é que ano após ano, sempre o patriarca da família reúne os familiares para falar das coisas do Senhor. E eu não sou o patriarca de vocês, mas a gente tem como objetivo realmente todos os domingos estarem aprendendo um pouco mais do Senhor. E não há outro caminho a não ser vir à casa do Senhor. Saia dessa ideia de que eu posso congregar em casa, eu posso ter comunhão com meu Deus em casa. Isso é uma falácia, é uma mentira, tá? Isso é algo que a pessoa usa como uma desculpa para ela poder se afastar devagarzinho. Não existe comunhão, a menos que seja uma condição extraordinária. Uma pessoa está no hospital, uma condição terminal, está com um problema sério, e por um breve tempo. Tá? Mas não há condição de você manter comunhão com Deus por longe do seio da igreja, porque assim Deus o determinou. Amém? Não se incomode, deixa ela chorar, uma hora ela cansa. Estamos tratando desse primeiro período, ser de Deus e seus atributos, a misericórdia de Deus. Nós temos que ter misericórdia nas nossas vidas. Nós temos que entender que a misericórdia é algo que faz parte, ou deveria fazer parte do nosso dia a dia. E nós temos que falar um pouco, porque parece que nós esquecemos o que é misericórdia. Misericórdia é algo que nós desejamos receber, mas temos dificuldade em conceder. É muito melhor você receber misericórdia do que você dar misericórdia. Parece que a pessoa, o próximo, ele tem uma obrigação maior com você do que você com ele. E eu não sei de onde que nós tiramos isso. Porque eu me incluo nisso. Nós olhamos para as situações e nós achamos que as pessoas elas não merecem. Elas têm que se enquadrar como nós nos enquadramos. E isso não é verdade. A misericórdia ela existe porque sem ela nós estaríamos perdidos. Nós falamos na semana passada, nós iniciamos esse estudo, falando que a misericórdia ela é expressa pela bondade de Deus. E nós já falamos em cultos anteriores que bondade e benignidade são frutos, são partes do fruto do Espírito, em que a bondade ela é o ato de você se sensibilizar com o outro. E a benignidade é a ação prática em relação a isso. A misericórdia é a ação da bondade de Deus nas nossas vidas. Então Deus ele se compadece de nós e Ele executa a sua bondade através da misericórdia. Sem a misericórdia do Senhor nós seríamos consumidos. Nós não levantaríamos hoje pela manhã. Hoje pela manhã eu liguei para a Titi e falei: Titi, você vai? Ela falou assim: não tenho como ir. Hoje a condição dela é que tanto no quadril como nos joelhos, em todos os juntas, mas em especial, a cartilagem ela já foi totalmente corroída. Então a fisioterapeuta fala que agora é osso com osso. Então a dificuldade ela vai se aumentando. Eu falava hoje com a roupa da manhã, que Deus nos conceda a graça. Porque está chegando numa situação em que não dá mais para ela morar sozinha. E é uma situação difícil. É algo a ser ponderado. E essa misericórdia é algo que tem que emanar do coração nosso, mas tem que nascer no coração de Deus. Porque nós queremos o nosso bem-estar em relação a todas as coisas. É muito melhor eu pensar em mim do que pensar no outro. Pastor? Fale, querida. Você falou que a bondade é a expressão do desejo, do sentimento, e a benignidade é a prática desse desejo. Sim, aí depois você falou que Deus tem misericórdia, ou seja, Ele executa a bondade dele. Então, entendeu? a misericórdia é sempre de
Deus, a benignidade do homem em relação ao próximo? Boa pergunta, boa pergunta. O que acontece é que esses atributos de Deus, eles andam muito juntos. E muitas vezes eles se mesclam. É como a compaixão, que nós falamos na semana passada. A compaixão é algo que a gente parece que é meio que sinônimo. Então eu diria diferente para você. Entenda a benignidade semelhante à compaixão, semelhante à misericórdia. É que a misericórdia ela tem muito mais um cunho salvífico na ação de Deus do que na ação natural. Mas tem o seu viés, o seu vertente também no campo natural. No nosso caso, a benignidade ela não reputa a salvação. Mas no caso de Deus, a misericórdia, ela tem esse viés de salvação também. Nós não temos, mas Deus tem. Entende? O que ela falou é que nós somos esses instrumentos na prática da benignidade, que é a ação prática, né? Então, Você falou isso? É nesse aspecto, né? Não, ela quis comparar o lado divino, ela queria estabelecer. Eu queria dizer justamente porque Deus usa a bondade dele, a misericórdia dele e a benignidade. Aí já é outro ponto, tá? Deus ele tem. Através de nós. Deus tem a misericórdia dele, que é tanto do lado da nossa provisão, das coisas naturais, como da parte salvífica, tá? Deus tem essas duas ramificações. Ele age tanto de uma forma sobrenatural, como também através de seres humanos. Ele tem esse poderio, essa autoridade para ele agir de um jeito ou de outro. A forma normal de Deus agir dentro da terra é através de seres humanos. A misericórdia de Deus, normalmente, ela é aplicada nas nossas vidas através de outros seres humanos. É por isso que eu falei, olha, a titia está com essa enfermidade, a gente ora pela Lourdinha, ora pela Diene, a gente ora pelas pessoas, mas a gente tem que ter ações práticas. Essa ação, Deus, ele pode se materializar através de um anjo, através de uma série de formas teofânicas, mas a forma natural é o ser humano. Fala, Chico. A benignidade foi um atributo do ser humano. Não. A benignidade é um atributo de Deus, que é uma manifestação do Espírito Santo através do seu fruto. É uma forma de Deus agir na nossa vida, porque você nunca vai ser benigna ou bondosa se não for através da ação do Espírito Santo. A ação nossa sempre é uma ação destrutiva, no sentido de que eu primeiro e o outro nunca. Deus ele vem mudando isso. Ele gera no nosso coração essa benignidade através do fruto do Espírito, que é um atributo dele também que nós já tratamos. Tá? É o que eu falei para vocês. Uma coisa que vocês têm que observar é que sempre os atributos de Deus eles são mesclados. Eles são, tem uma palavra que me foge agora, que eles trabalham em concordância juntos. Nós não, nós conseguimos ter bondade e não ter benignidade. Quantas vezes você olha para uma situação na televisão ou um caso, você se compadece daquilo e você não faz nada? Quantas vezes eu falo domingo após domingo sobre alimentação e tem momentos em que você é tocado, você lembra de trazer o alimento para a casa do Senhor para os pobres, para aqueles necessitados, e você só fica naquela necessidade, naquele desejo da bondade. A ação de Deus é completa. Tá? Outra coisa que nós tratamos na semana passada é que a misericórdia ela pressupõe a queda. Não há como exercer misericórdia se não tiver queda. Essa ação de que o ser humano ele é alguém puro, isso não existe. Tá? Há correntes teológicas que dizem que o homem nasceu puro e que o ambiente é que deturpa a pessoa. As pessoas creem nisso. Tá? Diversas linhas teológicas batem nessa tecla. A grande maioria das igrejas evangélicas elas tratam o homem como bom. A ação não é do homem, é do diabo. Anos trabalhei com batalha espiritual em que a ideia é: eu bebo não é porque eu sou sem vergonha ou porque eu tenho um vício. Eu bebo porque o demônio tal, ele me influencia. Não é culpa minha, a culpa é dele. Eu vou e lanço uma palavra agressiva sobre a vida do irmão Cláudio. Não é o meu pecado interior, não. É o demônio da ira. O que você faz? Você tira do âmbito do ser humano esse pecado e trata ele como santo. E ele não é santo. A misericórdia de Deus, ela precede a necessidade da queda, do pecado. Só necessita de misericórdia quem é pecador. Quem não é pecador não precisa de misericórdia. Pastor, mas nessa questão do pecado que a pessoa está cometendo, assim, há
responsabilidade dela, mas também está envolvida a influência maligna, né? Depende do que você entende isso. Se você fala que a influência maligna, ela pode te fazer pecar, eu digo não. Ela pode te oferecer. Eu posso oferecer para você, por exemplo, drogas. Você pode dizer sim ou pode dizer não. Eu posso oferecer para você um cargo, um trabalho ilícito. Você pode dizer sim ou não. Quer dizer que se você aceitar a culpa é minha, parcialmente, ou a culpa é sua? Então sempre vai ser. Sempre é nossa. A situação, o que acontece é que o mundo nos tenta. As situações nos são apresentadas. Cabe a mim e você dizer não. Se a pessoa ela não tem Deus, ela sempre vai dizer sim. Se você tem Deus no coração, você tem toda a possibilidade de dizer não. Em qualquer caso, Tá? A pessoa está envolta em drogas, tal, ela tem condição, com maior dificuldade, mas ela tem condição de dizer não às drogas. Claro que precisa de auxílio, precisa de ajuda, uma série de coisas. E ainda que acha que influência maligna, a permissão, quem abriu a porta inicialmente foi a pessoa. Não foi o diabo que abriu a porta. E a Rosângela falou uma palavra importantíssima. Não é, a pessoa, o pecado não, o demônio não nos molda. Ele nos influencia. Mateus capítulo 4. Exemplo clássico. Jesus Cristo no deserto, como homem, 40 dias sem comer. Aparece o diabo e começa a fazer o quê? Tentá-lo. Começa a fazer, olha, faz isso. Transforma essas pedras em pão para que você coma. Ele poderia comer? Podia, mas por que ele não comeu? Porque ele já tinha sido batizado, o Espírito Santo tinha descido sobre ele, ele estava envolto sobre, apesar de ele ser Deus, ele estava envolto por aquela esfera do Espírito Santo, ele fala, não, nem pode considerar o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele agiu como? Homem. Ele disse não ao pecado. Quais são os objetos da misericórdia de Deus? Nós começamos na semana passada falando que a criação em geral, ela é objeto da misericórdia de Deus. Deus, ele é misericordioso com a criação dele. Ele é misericordioso com os mares, ele é misericordioso com o clima, ele é misericordioso com a terra, ele é misericordioso com a criação em geral. Deus tem misericórdia, inclusive, das suas criaturas irracionais, em suas necessidades e misérias. Por que andais ansiosos? O Senhor, ele é aquele que alimenta os pardais, ele alimenta os animais do campo, mesmo que eles estão com fome. Eles não têm celeiro, eles não plantam, eles não cegam, eles não colhem, mas o Senhor não deixa faltar o alimento deles nunca. É claro que o pecado, ele faz com que essa situação ela fique pervertida. Então o que acontece? A gente vai lá e joga um monte de agrotóxico, você mata, foi água e mata não foi água. Aí você bagunça todo o ecossistema. Aqueles animais são obrigados a sair do seu meio ambiente, a água fica contaminada. Nós atrapalhamos. E Deus continua estabelecendo a misericórdia dele sobre os seres que são irracionais e toda a sua criação. Então, o primeiro objeto é a criação em geral. O segundo, os seres humanos. Os seres humanos, eles são objeto da misericórdia de Deus? Sim. Em todos os campos, todos os estudos que nós já fizemos e vamos fazer ainda do ser de Deus, tem sempre 3 grupos de seres humanos. Tem aqueles que não são salvos e não vão ser, aqueles que são salvos e aqueles que ainda vão ser salvos. Sempre a ação de Deus é sobre esses 3 grupos, sempre. O primeiro grupo é o grupo daqueles que são salvos. Aqueles que já tiveram um encontro com o Senhor. Em algum momento da sua vida você ouviu a palavra, ela tocou no seu coração, você está muito ativo ou menos ativo, mas a palavra está plantada no seu coração. Você já é um membro dos céus. Pode ser um membro indigno, mas você já é um membro dos céus. Pastor, eu posso ser um membro indigno do reino dos céus? Você pode. Porque a misericórdia do Senhor, ela permite que você ande nessa forma. Em que você é um crente nota 5, vão ter consequências as nossas ações, tanto no nosso temporal quanto no atemporal. Mas o Senhor, ele não é aquele que violenta. Uma coisa é diretiva. Se você é salvo, você vai ser salvo e ponto final. Mas a sua vida, se ela é uma vida de devassidão ou não, é outra coisa. Se a gente tivesse a oportunidade de ir aqui trazer pessoas para dar testemunho do meio de vocês, das decisões erradas que foram tomadas e as consequências que estão sendo colhidas hoje,
e a pessoa ela é salva, você ia ficar espantado. Misericórdia dedicada aos remidos ou salvos. Esta misericórdia, ela diz respeito a seres humanos caídos. Você não deixa de ser caído, você não deixa de ser pecador, mas você é redimido. Redimido por quem? O sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, ele é sobre a sua vida, é maior do que o seu pecado. Se assim não fosse, todos morreríamos e não teríamos uma vida eterna com o Senhor. É porque o sangue de Jesus Cristo, ele cobre a multidão dos meus pecados e dos seus pecados, é porque aí nós temos uma esperança. Deus os ajuda ou nos ajuda e nos socorre em meio às nossas misérias por causa dos pecados que ainda praticamos. E é algo que eu percebi que na semana passada, as pessoas elas pensam em miséria apenas no sentido físico ou no estado de fundo de poço, e não é assim. O estado da misericórdia ou da miséria da pessoa é em cima de um padrão de Jesus Cristo. Ou seja, todos nós vivemos numa situação de miséria. E eu percebi que as pessoas elas estavam um pouco confusas, mas eu deixei para o domingo de hoje para a gente ter um pouco mais de tempo para discutir sobre isso. A miséria não é o cara que está lá abandonado, não é o cara necessariamente que está no meio da rua, não é o cara que não tem o que comer. É tudo isso e muito mais. Sendo que todos nós somos seres miseráveis. Nós não temos o quê? O que nós não temos? O abandono total do pecado. Então nós pecamos em mente, nós pecamos em ação, nós pecamos em omissão, nós deixamos de fazer e fazemos. O apóstolo Paulo fala: o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero, eu faço. Ou seja, nós carecemos de misericórdia. Isso é uma situação que é real e pontual na vida de cada um de vocês e na minha vida também. Dia após dia, nós pecamos. E por isso nós carecemos do quê? Da misericórdia. Porque se Deus ele fosse deixar passar um pecado na sua vida inteira, você não seria apto a entrar no céu. Por isso que a misericórdia do Senhor ela se renova a cada manhã. A cada manhã o Senhor renova as misericórdias dele. A Igreja Católica ela tem um ritual que reflete isso, mas de uma forma errada, em que todo dia, de segunda a segunda, 365 dias por ano, em algum lugar do mundo tem uma missa. Em especial em todas as igrejas católicas, porque elas entendem que Jesus Cristo ele morre pelos pecados dos fiéis do dia anterior. Então todo dia, o que nós celebramos a Santa Ceia ou Eucaristia, para eles, Jesus Cristo ele morre todo dia. Porque precisa redimir os pecados do dia anterior. E nós entendemos como protestantes que os nossos pecados eles já foram colocados na cruz do Calvário uma vez por todas. Não há necessidade de Jesus Cristo morrer todo dia. Mas o que nós fazemos é relembrar. Poderia ser uma vez por semana? Poderia. Poderia ser uma vez por dia? Poderia ser, mas nós optamos por uma vez por mês. É uma opção. Qualquer momento, se Deus der uma direção, nós podemos fazer Santa Ceia toda semana e não há problema nenhum em relação a isso. Não há problema nenhum em relação a isso. Pastor, Vai, meu querido. no caso, então, as pessoas dizem: Deus tem misericórdia de mim, ou tira a misericórdia de mim. Eu nunca vi. Como assim Deus tira? Não, porque geralmente Jesus tem misericórdia. 100%. Ele não tem como se tirar algo que não é nosso. Eu tenho como... A misericórdia, nesse caso eu estou me referindo sobre isso. A misericórdia é para tirar a miséria da gente. Não, a misericórdia, que é implícito, o irmão Cláudio está em miséria. Então ele precisa de o quê? Que alguém olhe para ele com um sentimento de... Tire o quê? O teu peso, o teu jugo. Tá? Não é que ele vai tirar a miséria, ele vai exercer misericórdia. Tá? A misericórdia é um complemento da miséria. Você coloca algo para tirar a miséria da sua vida. Entendendo que a miséria, volto a dizer, miséria, todos nós somos miseráveis. Mas pastor, eu ganho 20 mil reais por mês. Você é miserável, porque o padrão é Cristo.
sempre o padrão é Cristo. Compare a sua bondade, o seu nível de vida com Cristo. O que vai acontecer? Você está dizendo. Então todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Deus nos ajuda e nos socorre em meio às nossas misérias por causa dos pecados que nós ainda praticamos. Nós somos seus filhos e nós o tememos. Salmo 103:13. Sempre 13. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que têm. Salmo 103:13. Nós estamos falando de uma misericórdia específica dos salvos. Há uma misericórdia para os não salvos, mas não é essa. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, amam. Porque o amor e o temor andam juntos. Se você ama, você teme. Se você teme, você ama o Senhor. O temor não é medo, tá? E se faltar um, não tem nenhum. Se faltar um, não tem nenhum, tá? Então, essa misericórdia que o Senhor está falando aqui é a misericórdia dos filhos, é uma misericórdia diferente. Então, é algo que eu falo com os pais. Se você olha para uma pessoa, a gente chega e fala, por exemplo, vai ter um evento aqui do Dia dos Pais. Nós vamos dar presente dos pais das crianças. Vamos comprar presentes para as crianças, vamos. Eu tenho certeza que a partir de mim, incluo você, o presente que você vai dar para o terceiro nunca é do mesmo nível que você dá para o seu filho. Nunca. É o mesmo contexto aqui. Deus, numa condição sem pecado, Ele derrama da sua misericórdia sobre os filhos de uma maneira diferente. Aqui a misericórdia ela está associada à compaixão, mais uma vez. Esse tipo de compaixão ou de misericórdia que pessoas em estado de miséria pedem a Deus. Salmos 51:1. É aquilo que o irmão Cláudio falou. Você olha para Deus e pede o quê? Misericórdia. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. 3 observações em relação a esse versículo. Primeiro, a compaixão divina, ela é produto da sua benignidade, é produto da ação dele. O que prova o ponto desse capítulo é que a misericórdia é mais uma das expressões da bondade de Deus, porque Deus ele se compadece do seu estado, ele exerce a misericórdia. Segundo, as misericórdias de Deus são muitas. Ele fala segundo a multidão das suas misericórdias. E essa multidão não é número de 1 a 100 ou 1000, nós estamos falando em eternidade. Como Deus, Ele é eterno, Ele também é misericordioso, tem compaixão. E Ele concorda com o pensamento que nós já falamos, que elas se renovam a cada manhã. Cada manhã não é, agora eu acordei e zerou. Não é isso, a cada momento da sua vida, o Senhor vai concedendo misericórdia sobre a sua vida. Ou a cada manhã se renova, é só uma forma de você entender que você desperta e aquilo que passou do dia, passou. Não é que Deus ele vai, olha, está chegando o momento da misericórdia para a Glenda. Até agora não tem, vai morrer, se morrer antes já era. Não, opa, Deus, escapei, não é isso. Então são todas figuras de linguagem para facilitar o entendimento. Quando ele fala que a misericórdia se renova a cada manhã, entendeu? Ele está falando sobre isso. Multidões das suas misericórdias. É para a pessoa pensar em muita, num volume muito grande. Não é que tem um número, ó, entre 0 e 100, ou 0 e 1000, não é isso. Quando a gente, por exemplo, quando estiver no céu, a misericórdia, ela vai continuar sendo presente como um atributo em Deus. Mas não vai haver mais a prática dela. Perfeito. Por que não, Denise? Porque no céu não tem Por quê? mais razão para ser. Deixa ela responder. Por quê? Não tem razão mais para a prática de misericórdia ou com julgamento, tudo. Por quê? Isso. Por que não vai precisar de... Por que você não vai precisar de mais misericórdia quando você estiver com o Senhor eternamente? Porque vai haver tudo concluído. Você não escapou, não falou isso que eu quero. Você não vai ter mais o quê na sua vida?
Pecado. Pecado. Você vai ser, a miséria não vai existir, porque você vai ser semelhante a Cristo. Não vai ser igual a Cristo, semelhante a Cristo. Entendeu? Você não vai ter um atributo divino de Deus, mas você vai ser semelhante ao Senhor. Então não há necessidade de haver mais o que? Misericórdia. Porque você já vai viver com a própria misericórdia. Glórias a Deus. Aleluia. É algo que, por exemplo, a gente vê aqui bastante criança. Dificilmente, qual é o número pequeno? Isadora. Dificilmente alguém vai conseguir interagir de uma forma ruim ou danosa com a Isadora, com ela no meio das pernas do Benedito. Dificilmente. E no caso de Deus é impossível. Então, a compaixão divina é produto da sua benignidade. A misericórdia de Deus, elas são muitas ou são incontáveis. E terceiro, essa misericórdia tem a ver com o fato de Davi não ser tratado segundo os seus pecados. Porque Salmo 51:1 é Davi clamando a quem? Davi está clamando a quem? A Deus. Por quê? O que ele fez de errado? Adulterou, o que mais? Matou, foi um mau pai. Tudo isso, apesar de não estar aberto, estava corroendo o coração dele. Enquanto não confessei o meu pecado, os meus ossos se envelheceram. Ele sentia dores no corpo, porque ele sabia que ele tinha pecado e não tinha confessado. Salmo 51 foi um salmo em que Davi olha para Deus e fala: Senhor, compadece de mim, segundo a tua benignidade, e apaga o quê? Os meus pecados. É algo que nós gostamos, né? Apaga o nosso pecado, Deus, eu não quero fazer nada, mas apaga. Salmo 103, Davi era pecador também. Salmo 103, versos 10 e 11. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos restitui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Olha só, vamos ler com calma. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Primeiro, você não recebe aquilo que você merece. Alguém se encaixa nisso? Aleluia. Aleluia, Zé? Glória a Deus. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas. O que é iniquidade? Iniquidade e pecado é igual? O que é isso? Você ouve a palavra, você sabe que está errado e você vai lá e faz de novo. Vai lá e faz de novo. É aquela piadinha que a gente faz, que se não houvesse o sacrifício de Cristo, o teu carro seria pequeno para carregar um tanto de ovelha em relação aos pecados que você cometeu no dia de ontem. Aí as pessoas iam olhar para você e falar: ah lá, o André pecou de novo. de novo. Tá? Então, ele não nos retribui consoante as nossas iniquidades. Aí ele faz uma comparação. Nós acabamos de falar, o Salmo de Davi 51, ele fala que as misericórdias de Deus são muitas. Aí ele dá uma corrigida. Quanto o céu se alteia da terra, assim é a sua misericórdia. O ser humano na época de Davi, ele tinha acesso às estrelas como o Capitão Kirk e Spock? Não. Ela nem imaginava isso. Imaginava como Armstrong lá, que entrou lá, pisou na Lua lá, e tem pessoas que ainda dizem que não, ele não pisou, ele foi só um filme. Tem muita gente que acredita nisso, hein? Que o homem não foi à Lua ainda. Eu não sei, nunca vi, né? Ele olha para essa imensidão e ele fala: entenda que a misericórdia de Deus, se você puder medir do chão até o mais alto, a misericórdia é mais ou menos por aí. A misericórdia de Deus é simplesmente a não imposição da penalidade sobre o pecador, com base no quê? Na sua justiça. É porque você é legal, porque você vem para a igreja. A misericórdia de Deus é simplesmente a não imposição da penalidade com base na justiça divina
que caiu sobre a vida de quem? Jesus. Tinha que pagar o preço. Ponto. Às vezes você está devendo algo e parece que você deixa rolar, né? Você, quem sabe alguém esquece. Alguém esquece. Nesse caso, não, alguém pagou. Quem pagou foi Cristo. Então, quando você comete pecado, quando eu cometo pecado, e aí se você falar, se você deixa, vamos por coisas mais simples. Se você não tem misericórdia, se você não ora, se você não medita no Senhor, se você não vive uma vida cristã, se você não ajuda os pobres, quem passou fome? É Cristo. Quem sofreu? Cristo. Tudo isso que nós fazemos, ele foi imposto sobre Cristo na cruz do Calvário. Os pecados do passado, do presente e do porvir. E o pecado do porvir. Tá? Então o primeiro grupo, deixa chorar, não, deixa de chorar. Tá? Quanto mais rápido ela entender que não tem, ninguém vai lá e dá uma coisinha para ela parar de chorar, ela vai parar de chorar. Se continuar, é que nem o cachorrinho estava ali na porta. O cachorrinho estava na porta ali, o óleo passando a mão nele, ele ia, voltava. Não vai embora. Fechou a porta. Não sei se ele está escondido, mas se eu vou aqui, eu não sou bem-vindo, vou procurar outro lugar. Tá? A Helena ela tem que entender. E aí nós temos na fila a Helena, nós temos na fila a Manu, e aí vai. Tá? O Nicolas está tão ali empolgado com as meninas no colo, não sei se ele também vai conseguir arrancar uma, né? Segundo grupo, misericórdia dedicada aos que ainda não foram salvos. Vivem uma vida de pecado e não são salvos ainda. Mas vão ser salvos? Vão. Por quê? Por causa de Deus. Há um sentido em que Deus é misericordioso com todos os que ainda não são salvos, pelo menos temporariamente. Por algum tempo Deus suporta, e o termo é esse mesmo, suporta os pecados e não os trata conforme eles merecem. Salmo 73. Nós não vamos ler todos, porque a gente não tem tempo para isso. Salmo 73. Ele é um salmo que não foi escrito por Davi, ele foi escrito por Asaf, um levita. Tá? E ele, a história ele é uma pessoa temente a Deus, que vive a prática judaica, entendeu? Está ali oferecendo sacrifício, tenta manter uma vida reta. Mas ele não tem dinheiro para comprar o PlayStation dele. Ele não tem dinheiro para comprar o Honda Civic dele. Ele não tem dinheiro para comprar a casa própria na beira do lago. E aí Asaf vê toda essa situação, ele não consegue comprar o iPhone X dele. Aí ele olha para o ímpio. Não vai dar pirulito para essa menina não, misericórdia. Você está liberando isso, Felipe? Pirulito? Não faz isso não, de jeito nenhum. Não, vai acabar com os dentes dela. Asaf olha toda essa situação e aí ele olha e vê o ímpio. Deixa eu chorar. Olha aqui, esquece ela, esquece. Asaf vê toda essa situação e ele olha para o ímpio, que não vai para o templo, que não sacrifica, que não serve ao Senhor, que não pratica o jejum. E tem tudo isso. E Asaf começa a ficar incomodado. Por que eu sirvo a Deus e não tenho o melhor da terra? O Salmo 73 tem esse contexto. E nós vamos olhar alguns versículos salpicados, tá? Mantenha aberto aí. Há um sentido em que Deus é misericordioso com os não remidos, pelo menos temporariamente. Por algum tempo Deus suporta os seus pecados e não os trata conforme eles merecem. Por isso, muitos conseguem ter uma vida próspera. Quem? Os que não foram salvos. Verso 3. Lê aí. Ele olha para aqueles que ainda não foram remidos e ele fala, eu tinha o quê? Inveja. Aquele homem, aquela mulher, ele era arrogante. Não tem preocupações com a saúde. Verso 4. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sádio e leve. Sadio. Não tem doença. Foi que você está aí sofrendo.
Você está com diabetes, você está com problema reumatismo e tal. Pô, e o cara ele é mau e está lá na boa, bonitão. Sem aflição e sem canseira dos mortais, verso 5. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Parece que Deus é injusto. Aquele não passa por nada e eu tenho que passar. Sempre tranquilos e aumentando as suas riquezas, verso 12. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. E a prosperidade dele continua aumentando. Tem mais, tem mais. A gente vê bastante em feriados como esse, em que a pessoa ela passa dificuldades, você passa dificuldades, aí você vê a pessoa, eu fui para Roma, eu fui para Paris, eu fui para isso, para aquilo, com uma frequência, você fala assim, olha, eu estou aqui na igreja no domingo de manhã. É claro que você não pensa nisso. Verso 8, mesmo a despeito de todas as suas ofensas, verso 3, perdão, de novo, mesmo a despeito de todas as suas ofensas a Deus como arrogância, verso 3 de novo, Eles deu invejar os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. eles continuam prosperando. Soberba e zombaria, verso 8. Vocês falam maliciosamente, a opressão fala com altivez. Além de pecar, ainda declara. Às vezes você vê em algumas mídias, o cara rouba e tira foto com revólver, acabou de assaltar, mostra, olha, nós vamos um bando. E não acontece nada com eles. Eles são atrevidos com o Altíssimo, com os céus, verso 9. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. E mesmo assim, Deus concede misericórdia. E o que acontece conosco? Nós olhamos e invejamos isso. Mesmo tendo a maior bênção possível, que é a salvação, nós pensamos dessa maneira. Deus trata essas pessoas dessa maneira, por quê? Porque eles vão ser salvos ainda em algum momento. Esses vão. Nós estamos falando dos que ainda não foram remidos. Ou perdão, eu fui enganado. Aqueles que não vão ser salvos. Tá? Não tem nada a ver, perdão. Eu me enganei aqui pelo título. Tá? Por que Deus continua mantendo a misericórdia dele? Porque a misericórdia faz parte dele. Uma hora essas pessoas elas vão colher a sua paga. E a paga vai ser amarga. Eu que errei aqui, porque negócio de remido, não remido, eu troquei aqui. Tá? Pode rabiscar, depois te dou um caderninho de novo. Tá? O salvo, ele olha para o não salvo e que não vai ser salvo e inveja a situação dele. Quantas vezes nós somos pegos em situações como essa? Em que você olha e fala, eu estou fazendo, eu estou tentando, eu estou ajudando, e o cara faz o que quer. E não acontece nada. Mas Deus está deixando. Entenda que é uma coisa que eu já aprendi há muitos anos. Se Deus ele age com a sua vida, com justiça, ele está demonstrando um amor para você se corrigir. Com essas pessoas, elas vão encontrar o juízo do Senhor no dia do juízo, não vai ter saída mais. Não tem mais opção. Glória a Deus. Então, o que você passa de reprimenda do Senhor, as dificuldades, o que é isso? É Deus falando, se corrige, para que você possa, entre aspas, fazer da sua parte, ser apto ao reino dos céus. E se Deus deixar correr? Ele não chama. Se Ele deixa você fazer o que você quer e não tem nenhum tipo de bloqueio, Ele não te ama. Será que vale a pena? Será que vale a pena toda essa prosperidade, essa saúde, todas essas coisas em detrimento da vida eterna? E se um anjo aparecer aqui na terra, juntar todos os cristãos e falar assim, olha, vocês estão livres do inferno, mas vocês não vão viver na presença de Deus. Pode fazer o que vocês quiserem. Quantos vão assinar? Muitos. Você entende a diferença? E eu não estou falando de não cristão, eu estou falando de pessoas que não vão passar no inferno, nada.
Você assinaria? Não fala sim ou não, mas pensa. Se hoje um anjo viesse te concedendo um benefício de Deus e falasse assim para você: olha, você não vai ter mais enfermidade, você não vai ter mais problema de financeiro, emocional, você vai ser feliz, como o Pão de Açúcar fala, feliz o tempo inteiro, alegre, e quando você morrer, você não vai para o inferno, mas você não vai ver Deus, não vai ter contato nenhum com o Senhor, com o Salvador, você vai estar num cantinho lá. Quantos não? Eu quero. Porque a igreja hoje, ela prega isso. As igrejas hoje pregam isso. Vamos tentar, de alguma maneira, aliviar a sua dor. Ninguém está preocupado com a adoração cristã. Ninguém está preocupado com o Senhor. Nada disso. Estamos preocupados com isso. O mesmo caso do terno que o senhor falou também nesse lado, que é mais fácil, porque as igrejas pregam que no terno, a igreja que é mais fácil colocar o terno em você do que convencer seu coração. Por que é mais fácil eu dar uma norma de vestimenta para você do que mudar o seu coração? Por que as pessoas optam por esse tipo de coisa ao invés de uma mudança verdadeira? Porque é mais fácil. Não precisa. Tem uma igreja em que as pessoas, de um pessoal conhecido, em que as pessoas falam assim: olha, eu vou só para essa igreja, eu vou para essa igreja porque ela pode beber. Olha, o parâmetro da pessoa ir para a igreja é porque ela pode beber. Não largar o pecado dele. Não quer largar o pecado. E aí tem toda sorte de coisas. Tem uma pessoa, eu estou estendendo um pouquinho mais, mas eu dou um pouquinho mais de tempo de intervalo. Tem uma pessoa que está fazendo um curso lá de teologia, em que ele é ativista gay. E o cara escreveu o seguinte livro, mais ou menos, não lembro de cabeça. Quem determinou o engano da interpretação bíblica que exclui o homossexualismo como uma prática cristã? Olha essa leitura. Você acha que ele encontra guarida em qualquer igreja com esse pensamento? Não. E na igreja que pode, é aqui que é a Bíblia. Entenda que a nossa igreja ela não é perfeita e está longe de ser isso. E eu nem quero ser. Nós temos que entender que a situação ela é pontual e responsabilidade de cada um. Eu tenho um assunto que eu achei muito interessante esses dias, em que depois ela veio com toda uma construção porque ela parou para meditar e pensar. Perfeito. Ninguém tira isso mais dela. Porque ela construiu a teologia dela. A igreja é isso, construção da teologia, do seu cristianismo. E não eu trazer para você apenas imposição de regras em que vai descendo pela sua garganta e vai empurrando. Você não é obrigado a concordar com tudo. Mas se você discorda, vai estudar e busque os subsídios para defender a sua parte. Não simplesmente eu não faço porque eu não quero e pronto. Não é assim. Porque nós estamos falando da sua eternidade e da minha eternidade. De carnaval aí, não sei se foi ontem ou hoje, aí eles colocaram um personagem lá de Jesus, do diabo batendo Jesus, não sei o que, colocaram umas pessoas como se estivessem queimando no inferno. Eu acredito que se eles acreditassem, né, na verdade, no céu e no inferno, eles não brincariam com isso, né? Mas eu acho que por não acreditar que existe um inferno, né, que vai um dia sofrer eternamente no inferno, então eles zombam, né? As pessoas estão mortas. Pessoas como essa, elas estão mortas. E aí elas merecem o que, nós? A gente tem que olhar para essas vidas com misericórdia, orar por elas. Então, tenho certeza que você não orou por essas vidas. Como eu não oraria? A gente olha para uma situação, a gente estabelece o juízo e não exerce a misericórdia. Você entende como nós estamos longe? E isso também é pecado. Quando você olhar uma situação como essa, nós como igreja, pare e fala: Senhor, abençoa, muda, cuida, altera isso. Porque a única forma de nós interagirmos com esse tipo de situação é orando. Eu acredito que eles não devem acreditar em inferno, porque Não acreditam em nada, ministro. Eles não acreditam em nada. Porque se eles acreditavam, eles não teriam temor de brincar. Mas como que a pessoa vai acreditar em inferno se ela não acredita em Deus? A pessoa ela entende que a vida está aqui para ser feliz. É o que a sociedade diz, é o que o humanismo diz, é o que todo mundo fala. Você tem que viver aqui os seus 70, 80, 90 anos da maneira mais intensa possível, porque depois você vai virar comida de minhoca. Isso é o que o pessoal vende.
Nós sabemos que não é assim. Por isso nós temos que agir de uma maneira diferente. Nós agimos? Não. Qual a diferença de nós para eles? Qual a diferença? Só o sangue de Jesus, mais nada. Tira o sangue de Jesus, nós somos iguais a eles. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Ti, porque o Senhor nos remiste. E o Senhor tem, Pai querido, nos convencido do pecado, da justiça e do juízo, mesmo que na grande maioria das vezes nós não a apliquemos. Agradecemos porque sabemos que o Senhor tem sobre as nossas vidas, Pai, um tratar diferente. Se assim não fosse, nós seríamos consumidos, Pai querido, com todos aqueles que estão perdidos, andando por aí como mortos. Excede, Pai querido, sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia que nós carecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.